Declaro, doutor Ernesto, excelência, não tive aquele tempo, ganhamos ali por conta do ilustre colega que nos deu 20 minutinhos a mais, dizendo o privilégio de ter estado aqui, estar trabalhando aqui desde ontem, por um juiz que é garantista. Eu até brinquei com a excelência, desculpa a expressão, uma meretriz rodada, já andei muito pelo Brasil afora, e poucas vezes eu vi um magistrado permitir que o réu, na autodefesa dele, fizesse o que fizeram ontem. O que ele fez ontem? E foi contar a história dele. Eu já voltei para todo o campo que a excelência imaginar. E eu rendo louras da Vossa Excelência, porque foi inimaginável, foi assim, impressionante o que eu vi. Vossa Excelência permite ao desafortunado que senta ali um trem chamado plenitude de defesa. Os meus respeitos. Para cá, doutor André, Vossa Excelência, do mesmo norte, na réplica não voltou aviltando, não voltou batendo, agora tem um jeito dele lá, tem certeza que quando senta aqui, ele não apurrinha tanto o Ministério Público quanto quis apurrinhar a defesa. Mas o meu respeito à Tribunal de Nação. Aos meus direitos, não, eu vou começar com Vossa Excelência. Lembra do tic-teco? Que dois neurônios que a gente tem que ter? O que Vossa Excelência ouviu ele pedir agora? Tico e teco. Dois neurônios. E o tic-teco aqui são o Ministério Público. Doutor, talvez eu não conheça o processo, mas as folhas 993, 999, tem um negócio chamado delegações finais, do Ministério Público. Sabe que processo? Nesse aqui. Só para entender como é que a banda toca. E versando sobre o quê? O delito de estelionato. Do crime de estelionato. Sabe o que diz o Ministério Público? Ao final, destarte impõe-se com fundamento no artigo 415.3 a absolvição dos acusados em relação à imputação de estelionato. Ué, mas o Teco hoje não está falando diferente do Tico? Vossas Excelências não viram? Agora ficou mudinho, né? Ele podia ter falado isso aqui. Olha, o doutor promotor, no ponto de vista dele, ponto de vista às vezes, Colírio Moura Brasil, que tem a visão opaca, e você tem que colocar isso. Olha o tamanho da jabuana que estão colocando na mão de Vossa Excelência. Tem um promotor de lá, de Garanhuns, que diz, detalhe, a minha cliente não responde pelo estelionato. A minha cliente não está pronunciada por estelionato. Mas o Ministério Público, único e indivisível, quando vai pedir as alegações, vai produzir as alegações finais. Vamos entender um negocinho, já que nós temos um prazer a mais. Como é que a banda toca? Por que nós estamos aqui? Que houve um crime doloso contra a vida. Homicídio, infanticídio, tentativa de homicídio, induzimento, instigação, suicídio e aborto. Ponto. A partir do momento que um fato desse houve, quem é competente para julgar? Tribunal do Júri. E se houver crime conexo, ocultação de cadáver, está conexo. Vilipêndio do cadáver, está conexo. Furto, que teria sido a vítima furtada, está conexo. Estelionato, falsidade de aula, está tudo conexo. Onde deságua isso? No plenário do tribunal do júri, por uma bagaça chamada conexão. A via atrativa do crime doloso contra a vida, sois vós, soberanos, para julgar o crime doloso contra a vida, também julgadores dos outros quesitos. Por isso que... Cadê excelência calhamaço? Calhamaço quesito. Esse calhamaço de perguntas será apresentado a vós. Isso será apresentado a vós. Sim ou não? Sim ou não? E Sua Excelência vai explicar as consequências de cada sim e de cada não. Bem, inquérito policial. Está lá o corpo encontrado numa vala. Retira o cadáver de lá. E aí eu tenho uma questão, Excelências. Foi dito por uma das réis, a Bruna, que a moça foi alvo de um golpe no coração. Que ela ficou sangrando e agonizando por 20 minutos. Tome um golpe na carótida e vão ver se sangra 20 minutos. Tome um golpe na femoral e vão ver se sangra 20 minutos. Tome um golpe no coração e transfixa a aorta e vamos ver se sangra por 20 minutos. A prova técnica que fala, Sua Excelência, doutor, sempre de assunto sabe.
É bom de serviço. Nós temos visões antagônicas do mesmo processo. E nesse diapasão, com a transfixação do coração, se ali houve rompimento da aorta, a morte seria praticamente imediata. Não há como socorrer. Mas nós temos que dizer que a moça falou. Mas o interessante da moça é que quando a Bruna fala que é desfavorável a ela para se imputar uma crueldade que o laudo não diz que existe, não vale. Mas quando a Bruna fala, e a Bruna fala o seguinte, me permite? Ah, tá bom. Não, por favor, não. É imprescindível que vossas excelências cotejem a prova. Quando Tomé teve notícia da ressurreição de Cristo, o que ele quis? Opa! Isso é fraude. Que filho do homem nada, filho de Deus nada. Isso é fraude romana. O que fez Cristo? Esticou-lhe as mãos e falou, mítero dígito em loco clavo. Meta o dedo no local da chaga, onde o cravo transpassou a mão de nosso Salvador. Sabe o que é isso? É a certeza que o juiz criterioso busca para condenar ou para absolver. Essa é a certeza que cada um de vós tem certeza que haverá de buscar hoje, quando esse calhamaço for apresentado. E por que eu estou falando em certeza? Porque ele só esqueceu, dentro da grosseria que ele quis impor às vezes, de fato, agora cala a boca, né? Não, por que eu peço em uma parte momento da algum... situação do 71, que foi eu que pedi para que fosse incluído o 71. Posso falar agora, Silas? Ele só não teve a hombridade, a decência, o caráter, a moral de chegar aqui e falar, olha, o promotor de justiça de lá entendeu de um jeito, eu entendo de outro. Eu disse ele isso só ontem, amocambou. Eu disse isso ontem. Excelência, aí já uma parte dele já foi de fato. Eu disse fato. isso ontem, eu pedi uma parte, eu doutor, Os papais já foi de de uma fato. parte. Deu uma parte, minutos. Quem pediu... Não, eu tô pedindo uma parte para explicar. Não, já explicou ontem, Excelência. Ele mesmo falou que explicou ontem. Ele mesmo falou agora que já explicou ontem. Houve Então o senhor falou, da doutor. corrupção e eles estão sustentando. Com base em quê? Eu pedi a Em condenação qual do 71 e certeza? foi pronunciado, doutor. Em qual certeza? Foi pronunciado por causa da ciência da Sabe quem tá acusação. pedindo aqui? Foi um erro do Ministério Público. Olha aqui. Ah, erro do Ministério Público. Foi erro lá. O Ministério Público erra. Foi corrigido. Quantas Pela acusação. Ele vai continuar ladrando, hein? Obrigado. Quantas vezes o Ministério Público haverá de errar? É só a decisão. Jorge Gonçalves. Qual o seu nome? Santos. O que esse homem é? Custos leves. Parquê? Ministério Público. Que disse o quê? Não há como. Lembra da verdade que tem que ser tocada? Da Porque certeza ele entendeu que a lesão era contra os irretocável. diversos, mas foi contra as empresas, doutor. Então, excelência, Foi contra as empresas. não, excelência, aí, isso é parte, isso é verborréia. Aí eu suspeito esse cara tão Isso aqui, só o excelência. conceito para acabou. Eu resolvo o fato, eu não peguei. Isso aqui é o nível de acusação que nós suportamos. De um meio cruel, que é o objetivo, é uma qualificação da justiça. E aqui, excelência, o que é isso? Impõe-se como fundamento no artigo 403 a absolvição dos acusados em relação ao delito de 171. Assim caminha a humanidade. Mas não é só isso. Falou-se do meio cruel, com base no depoimento de quem? Da Bruna. Doutora Odete, doutora Alba, doutor Milton, doutor Paulo. Bem, os dois primeiros e o terceiro professores. Quando vossas excelências ensinam, eu tenho certeza que não ensinam meia verdade. Ensinam a verdade só. O que é torpeza no agir? É ignóbil. É objeto. É repugnante. E aí eu vou indagar a vós. Que cabra ali fez um livro, fez um vídeo, e logo no prólogo dessa peça informativa, sumiu a moça, suspeitou-se que foi levada para um canto, a menina fez assim, achou-se o cadáver, instaurou-se o inquérito, pediu temporária, prendeu. No primeiro momento, que essa pessoa, que não é minha cliente, que está sentada ali, chamada Bruna, foi prestar depoimento, doutora, ela disse o seguinte:
Na época, Jorge e Isabel já pertenciam à entidade ou cartel, que prega o anticapitalismo, antissemitismo, a contenção demográfica da população, que não sabe informar quem seria o presidente dessa entidade, recebendo indicações por meio de vozes, sonhos e visões. E aí eu vou indagar na voz. Há determinadas culturas que pregam e celebram determinados deuses. Se formos na Índia, a vaca é animal sagrado. Acredita-se no que quiser. Alá, Buda, Krishna, em reencarnação, a Xuxa em duende. Eu acredito em vós. E aí eu vou perguntar, dentro de um conjunto de um livro escrito, que será que já estava planejando matar mais 3? E aí eu pergunto, bem, então vamos contextualizar. E eu vou falar de todos agora, não só daquela que eu defendo. Mas se na pessoa, no cérebro, no íntimo daquelas criaturas que estão ali, que são humanas, o mais desumano que pode ser a perpetração de um ato, são seres humanos. Eu tenho visões, eu tenho sonhos, eu tenho mensagens. Que espécie de normalidade, de torpeza há? Tem uma senhorita que me abordou ainda há pouco. Meu nome é Quaresma, tenho 54 anos de idade, 28 anos de advocacia criminal. Fui policial 3 anos. Superei a dependência química de crack de 7 anos. Fui escravo estranho. 7 anos. Poderia ser considerado semi-imputável diante do vício que eu ostentei. Me levantei graças à minha mulher. Estou em pé graças a ela. E eu fico a indagar. A chaga que eu carreguei no passado, ela é perene com um negócio chamado preconceito. Me veio perguntar a moça ali, para vocês que não me conhecem, estou me apresentando. Agora eu estou tendo tempo de apresentar. Eu fico a indagar, ou vou responder aqui, porque respondi lá. Como é que o senhor tem coragem de fazer uma defesa dessa? Como é que o senhor defende um ser humano desse? Que é que pode ser chamado de humano? O artigo 133 da Constituição Federal, que alguns tratam como prostituta, e o Supremo matou o princípio da presunção de inocência, escrevendo na Carta da República algo que não há, que condena, tem maluco prendendo aqui no plenário, por conta do TOEFL. Tem outros que estão prendendo em segundo grau, e a Constituição fala que só depois de trânsito julgado. Está incerto na Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça. Só o advogado tem o justo postulante. E quem tem que estar aqui? O Estado, o juiz, o Ministério Público, eventual assistente que aqui se faz presente, e de outro lado, para compor o tripé, a defesa. Por que eu estou aqui, juntamente com nossos pares, para produzir para vossas excelências um mínimo que seja, e o respeito que nós pedimos é o mesmo que nós otorgamos, porque para condenar ou absolver qualquer um que prega a bunda ali, precisa de um advogado. E precisa que se ouça a voz da defesa. Porque às vezes, e nem sempre, e aqui é dúbia, em 2 momentos eu mostro, tecnicamente falando, um órgão do Ministério Público, há um entendimento dele que a vítima é A, B ou C. Eu estou dizendo para vossas excelências que um ser humano investido numa função ministerial disse, não há crime de estelionato para nenhum deles. A juíza julgou de forma diferente. O juízo que não falha recai apenas nas mãos de Deus. Nós somos falíveis e erramos. O Ministério Público sustenta que ela foi esborjada. Não é da pena do doutor André isso. Não é da caneta do doutor André, mas é do órgão ministerial. Eu até brinquei, quando ele dá umas pancadas na promotora, o senhor está batendo em mulher? Verbalmente, sim. E eu não bato na mulher, eu bato no órgão ministerial. Meu atrito não é com a pessoa, é com a instituição Ministério Público. Do jeito que quem apanha aqui, não é o Quaresma, o Márcio, nenhum dos outros. Quem apanha aqui é a advocacia, que está na Constituição como única profissão, exceto as carreiras de Estado, e que faz o tripé da justiça, indispensável a ela. E nessa indispensabilidade, o que nós trazemos a vós? E o que eu indago a vossas excelências? Como é que uma pessoa que ouve vozes, que tem na sua vontade
inquérito, denúncia, resposta à acusação. Há um negócio interessantíssimo. Foi instaurado um incidente de insanidade nesse processo. Não há quesitos da Isabel, não há quesitos da Bruna. Os advogados pretéritos não apresentaram, comeram mosca. Bem, nós temos promotores extraordinários, como aqui se faz presente, já falei, não estou puxando o saco dele, que é bom. Brinquei com ele, se fosse ruim eu falava da lata. É uma cascavel, não vamos sentir na cascavel, o cara é bom. Bom, coitado quem está ali. Vai pro seu mãe com ele quando você tiver dor de capa. Você vive aqui, não é lá não. Aí você vai ver as porradas que ele sabe dar, e com elegância. Mas há promotores ruins. Você vê que agora o doutor Cláudio vai falar que esse promotor é ruim, que ele errou? Porque a percepção é que a vítima estava errada? Então, do mesmo jeito, você tem advogados melhores e advogados piores. Mais qualificados, menos qualificados. Com maior verbo, com menor verbo. Mas são todos advogados. Mas que erram. Infalível só Deus, lembra a vós novamente. Vós sois falíveis. E o julgamento que vão ter lá em cima é diferente do que vão fazer aqui embaixo. O que fizeram ao longo do ano inteiro. Que aqui é falibilidade. Inclusive de pretensões. Daquela que vem do Ministério Público. Disso para quê? O quê? Que a motivação é torta. Que a Bruna relata a questão do sofrimento e do sangue. E diz a Bruna também. Que Jorge e Isabel, andando pelo comércio dessa cidade, passaram por Gisele e foram imediatamente avisadas pela entidade que deveriam eliminar. Vou voltar para cá porque está aqui. Deveriam eliminá-la. Vamos de novo. Porque eu fiquei de cabeça para baixo e eu tenho algumas habilidades, mas de cabeça para baixo não consigo não. Mas não, aqui de lado nós conseguimos. E Jorge e Isabel, andando pelo comércio dessa cidade, passaram por Gisele e foram imediatamente avisados pela entidade. Alguns, de sua excelência colocou com propriedade, acreditam em cirurgias espirituais. Outros na cura pela fé. Este homem, e na narrativa dela, fala que havia uma entidade. E que essa entidade disse o quê? Aquela entidade das 4 tarefas, que sua excelência falou, antissemita, anticomunista, anti-diabo que valha. Vamos lá? Deveriam eliminá-la, pois essa seria destruidora de lares. Já tinha 2 filhos, os quais tinham tentado matar. Tinham a vida promíscua e usando o nome de Deus em vão, dizendo ser evangélico. Então Jorge a contactou. Peraí. Perguntava a moça para mim, Quaresma, não é imoral? Mas o que é imoral? Produzir uma defesa? O que é legal? Fazer com que o Ministério Público peça uma coisa, depois sustente outra, e depois vem aqui falar uma terceira coisa diferente? Estar divorciado de um laudo, a prova é técnica, eminentemente técnica. Serve a palavra da Bruna de que a moça sofreu por 20 minutos com a facada no coração. Bem, comigo, Vossa Excelência trabalha como auxiliar administrativo, Dr. Gilson, técnico de manutenção, Dr. João, salvo engano, pelo formação no terceiro carteiro, Dr. Janeiro Paulo seria na legislação e Vossas Excelências, Dr. Aldo Dalete, professoras. No ofício de Vossas Excelências, reitero, há informações dúbias a serem passadas? Ou quando exercem cada um o seu mistério, o fazem com retidão e com propriedade? E de forma isenta. Porque se eu tenho no íntimo, no psique de qualquer um deles, por que estou tomando a liberdade de falar em nome dos 3? Porque a torpeza reside no ato de matar por conta de uma seita. Os índios estrangulam os recém-nascidos que vêm ao mundo com deficiência física. Isso é torto? Aquele que vem ao mundo numa tribo silvícola, que não tem um braço, que não tem uma perna, que tem uma atrofia, ele é exterminado, Excelência. Ele é morto. Isso é torto?
E aí eu indago, não justificando, porque eu estou no segundo patamar, é a eventualidade. Se porventura tivermos aqui um reconhecimento, superarmos aquilo que o doutor Márcio aventou para Vossas Excelências, sabem que nós não estamos adstritos àquilo que o réu fala? Vossas Excelências têm conhecimento do que é plenitude de defesa? Uma coisa é defesa técnica. Foi feita ontem a defesa, autodefesa, pelo Jorge. De outro norte foi trazida pelo nobre colega a defesa técnica. Ele pode confessar e eu negar, ele pode negar e eu confessar. Eu tenho isso. Nós temos esse poder. Do mesmo jeito que vocês têm uma soberania. E um detalhe, se foram condenados lá, André fez citação do capitão, do coronel, eu vou citar um caso que eu trabalhei. O rotulado massacre de Honorário dos Carajás, em que morreram 19 sem terras. Nós trabalhamos com a absolvição de 6 oficiais. Eram 159 denunciados. Para Vossas Excelências terem ideia, 2 deles não estavam no conflito. Quando o Ministério Público pediu a relação dos membros do batalhão, eles estavam na relação e foram denunciados por um crime que não cometeu. Foram absolvidos no plenário. Com 19 mortes, 159 denunciados, sabe quantos foram condenados? Pantoja e Oliveira, comandante e vice-subcomandante, respectivamente. Mário Palácio Pantoja e Oliveira. E aí eu pergunto, e os outros 157? E aqueles que percorreram um processo criminal sem nada a dever? Isso é moral? Ou isso é imoral? Isso é legal. Que foi uma pretensão deduzida pelo Ministério Público, que passou por um crivo de uma pronúncia. O que é a pronúncia? É um juízo de admissibilidade. Tem um cadáver, nós temos materialidade. Parece que foram eles ou eles confessaram. É indício de autoria. Então vamos submeter a júri. E aí quem decide sois vós. Há crimes conexos. Vamos julgar os crimes conexos. Quando forem perguntados, lembre-se do promotor de justiça que era para absolver. E absolvam. Os 3. Aliás, 2, que ela não responde. Eu só estou trazendo a vós um negócio chamado coerência. Coerência. Eu não vou perder meu tempo em explicar 75 quesitos. Sua Excelência o fará dizendo, a defesa pede desse jeito, sim, é com o Ministério Público, não é com a defesa. Não é com o Ministério Público, sim, é com a defesa. Sua Excelência haverá de explicá-los. Com muito mais propriedade que eu, porque eu não tenho tempo para explicar 25 quesitos nesse sistema legislativo nosso. Caberá a Sua Excelência, no seu conhecimento técnico, fazê-lo. Mas aí eu vou perguntar mais uma vez. Do mesmo jeito, quanto tempo? Hã? Tem 40 minutos. Tá, quanto tempo que falta? Obrigado. Conhece em Tico e Teco quando isso funciona? Claro. Por gentileza. Claro. Fundamentado no artigo 497, inciso 12 do Código de Processo Penal, eu requiro a Vossa Excelência, se assim concordar, e se Vossa Excelência entender, que me conceda 3 minutos que serão acrescidos a esses 20 minutos que restam, para esclarecer, me permita. Certamente, senhor. Durante a sua exposição, 8 vezes o senhor falou no nome do Ministério Público, e é tão somente isso que vai e faz fazer essa colocação. Quando das alegações finais do Ministério Público, o promotor de justiça de Garanhuns, nosso colega entendeu que o crime de estelionato não estava comprovado. Correta a colocação do doutor Quaresma, tá? Inclusive nas alegações finais do Ministério Público. O doutor Cláudio, como assistente da promotoria, disse, quanto à tese do representante do Ministério Público, que afasta a ocorrência do estelionato, data máxima vênia não merece prosperar. E fez suas argumentações. A doutora juíza, que decidiu, que pronunciou, na sua decisão, que eu não vou fazer referência aqui, apenas disse, razão assiste ao assistente do Ministério Público, e foi o entendimento do promotor de lá. E decidiu que hoje deveria ser questionado acerca do estelionato. Dessa decisão da juíza, o Ministério Público de Garanhuns tomou conhecimento e não recorreu. Portanto, o promotor que tomou conhecimento, ou mesmo o promotor que fez as alegações finais, ou o promotor que tomou consciência, isso realmente algum equívoco, mas agora está consertado. Essa decisão precluiu, em 5 de fevereiro de 2000,
9 de junho de 2017. Portanto, hoje será perguntado acerca do estelionato. Estelionato esse que eu, como sendo representante do Ministério Público hoje, diferente do colega de Garanhuns, entendo que houve. Era tão somente isso. O Ministério Público pediu lá em Garanhuns a assistência da promotoria, pediu vênia, disse que não concordava, a juíza concordou com o doutor Cláudio e hoje será submetido à apreciação dos senhores o estelionato em relação à dona Bruna e ao senhor Jorge, e eu sustentei aqui, que, no meu entendimento, eu concordei com o doutor Cláudio, hoje eu estou, era tão somente isso, acho que não usei nem os 3 minutos que entendi, mas que seja acrescido os 3 minutos no tempo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, excelência. É absurdamente oportuno e é legal quando a coisa é feita dentro do que a lei manda, que é a parte é feita dessa forma que Sua Excelência fez. Mas aí eu volto a falar, num determinado momento da nossa existência terrena, da existência desse processo, um cidadão investido da função ministerial disse: não tem estelionato. Ele não recorreu. Do mesmo jeito que eu vou dizer a Vossa Excelência, doutor promotor de justiça, doutor André Rabelo, não tem quesito nenhum da defesa da Isabel e da Bruna no incidente de esterilidade instaurado. É muito oportuno, doutor Rabelo. Vossa Excelência detectou aqui, não tem um auto de nomeação do Lamartine, mas eu não vou discutir isso não. Eu vou discutir uma coisa melhor no Lamartine. Mas antes de fazer isso no Lamartine, eu quero novamente a torpeza. Jorge interrogando, que é o caso a Bruna, sendo retirado diversas partes da carne de seu corpo e o fígado, os quais foram preparados e comidos pela interrogada, que alimentou o grupo por aproximadamente 4 dias. Esse é o ritual do cartel. Ó, eu vou ser claro, é imoral, mas dentro de um grupo, dentro de uma seita, dentro de um povo que faz isso aqui, ou que é guiado por isso aqui, eu vou dizer para Vossas Excelências que no conceito de homem médio da Hungria, eles não se enquadram. Obrigado, doutor, desculpa. Certamente eles não se enquadram. Eles não se enquadram. E aí eu vou indagar, como reconhecer torpeza na ação deles? E aí eu vou ser ousado. Estou metendo minha colher de pau onde eu não tenho que me meter. Estou falando dos 3. Eu não vou discutir meio cruel com relação a Bruna e com relação ao Jorge, apesar de que tem elementos suficientes para falar. A qualificadora é objetiva. E aí eu vou entrar no outro patamar. Provavelmente, disse o perito, foi por asfixia, por estrangulamento. O que diz a denúncia? Por esgorjamento. É a faca aí não, né? Já podia passar no pescoço de alguém. Tem a faquinha aí? Não, estou coçando, doutor. Porra, pensei que você ia pegar uma faca pra mim. Passa daqui e sai rodando pra cá. O que vai embora nessa hora? A carótida. E o que vem? Sangue. E o que não dá pra fazer? Socorrer. O que ocorre rapidamente? Morte. Excelências, nós temos dentro, circulando aqui, não é porque eu sou barrigudo, é mais, eu tenho 6 litros de sangue aqui, rodando no meu corpo. Com batimento cardíaco, com a pressão cardíaca, sai, café, né? Dando uma girada, um ralézinho. Se furar a carótida aqui, espirra longe e morre rapidinho. Tanto é que não dá tempo de socorrer, não tem o que fazer. A aorta abdominal rompeu, já era. A aorta carótida, já era. Femoral, já era. Não tem absolutamente nada para se fazer quando rompe nessa magnitude uma artéria dessa magnitude. Bem, qual que é a causa mortis? No relatório de necropsia de ambas. Prejudicado. Causa mortis indeterminada. E aí, porque a palavra da Bruna foi que uma moça, Alexandre, durante 20 minutos, tocou um porco, tocou um cabrito, tocou um bode, se debateu. E aí tem um negócio interessante. Volta a questão da Matsunaru. Quando ela trabalhou, matou o cidadão de York lá. O cidadão foi picado. Me digam onde é que foram parar os 12 litros de sangue desse pessoal. Será que calcou o açaí tomado no café? No almoço? Além da carne deglutida? A carne, a degustação da carne, doutor Márcio, foi de uma propriedade, fala de propósito.
O dolo, que é a vontade voltada para o resultado do vilipêndio, é você destroçar o cadáver por uma maldade, por uma perversidade, para comer, para purificar. Vai falar que isso é dolo? De qualquer um dos três. Excelências, eu tenho certeza, tem duas pessoas aqui que são induvidosamente responsáveis pela morte. Não são confessas. É o Jorge e a Isabel, ou a Bruna. São confessas. Estavam no Senado dos acontecimentos. Narram como o fato aconteceu. A torpeza, entendo que nenhuma delas por causa de quê? Quaresma, você está querendo que eu faça que uma das três qualificadoras vá para o saco para os três? Você pirou do cabeção, brother? Não, excelências. Porque o que pode ser imoral para eles não será julgado de forma imoral por vossas excelências. Sabe por quê? Toda vez que há aquela tomada de compromisso, eu me porto, igual estou aqui na frente de cada um de vós. Tem um menino lá que um pouco exótico, tem 28 anos para fazer esse trem. Então o pessoal escolhe para a gente o que a gente faz. Eu até brinco. É só fazer diferente do que eu faço, que está fazendo não vai coisa certa. Eu só faço trem errado. Eu me portei aqui, olhei, me postei aqui, olhei para cada um de vós, quando prestou o compromisso. E vossas excelências não vão julgar por causa de influência midiática, não. Teve repercussão internacional. É imoral julgar por conta de pressão lá de fora. É imoral julgar de maneira contrária à convicção de cada um de vós. E onde é que eu pleiteio isso? Eu não sei o credo de nenhum de vós. Nós estamos em Pernambuco. Posso imaginar que professam não, talvez o judaísmo. Jesus Cristo não seria nada para vossa excelência. Certamente não são hindus. Não cultuam a mãe vaca, Brahman, nem o elefante. Cultuam quem? Jesus. E certa feita, um determinado pastor, não vou entrar na denominação dele, chutou uma imagem de Nossa Senhora. O patrão dele, dono da empresa, teve que colocá-lo para fora daqui. Porque aviltou-se um símbolo, que é da padroeira do Brasil, para aqueles que professam a fé cristã e são tementes a Nossa Senhora. Aquilo ali foi um assinte. Agora, imagine, dentro de um contexto da vossa fé, falar isso para um muçulmano. 10 minutos, cara. Obrigado. O muçulmano não tem JC, não tem Jesus, não tem Maria. Não tem isso não. Tem Alá. Alá Akbar, para encontrar com as virgens, com as 70. Você vê que eles dizem que depois que cada playboy foi embora, não tem mais virgem nenhuma no paraíso. Né? Mas aí eu fico perguntando a vós. Dentro da cabeça dele, fé é algo intocável. Fé é inerente a cada um de vós. Se acreditam e professam a fé cristã, se são católicos, apostólicos, romanos, já imaginaram chutar uma santa? Ofender Nossa Senhora? Teve um débil mental outro dia que falou que Nossa Senhora parece uma garrafa de Coca-Cola. E aí? A sua fé, que lá na tríplice fronteira para o muçulmano não é nada, imagine, dentro da cabeça deles, retomam aquela piedade. Eu vou esquecer Vossa Excelência, mas Vossa Excelências não serão esquecidos na hora de serem perguntados. A mulher do agreste pernambucano, como é que ela é tratada no meio do século passado? Com 50 e tantos anos de idade, quem dominava quem? E eu pergunto a vós, o macho predador do agreste pernambucano, qual que era o grau de submissão daquela mulher a sujeitar-se a ter... Quem manda na minha casa é a minha mulher. Inclusive no escritório, que é dona, quer ter lá. Ai de mim se riscar o dobrado diferente. Pergunta se isso é assim no interior. Pergunta se isso aqui em Garanhuns, em Caruaru. Detalhe. Há 30 anos perpétuos. E vamos ver se essa mulher era submissa ou não. Se ela tinha vontades ou não. A crueldade não está estampada no laudo. A forma de execução do crime não tinha ela domínio.
Salvo engano, foi Vossa Excelência que perguntou. Ou foi o doutor, eu não lembro se foi o doutor Milton ou o doutor Alva, foi um de Vossas Excelências, foi um dos dois. A senhora só foi dormir fora naquela data? Foi Vossa Excelência. Foi? Só naquela data. Quaresma, então, você vai me desculpar, não tem como absolvê-la. Mas aí eu vou perguntar, a forma da execução era do conhecimento dela? Ela tinha domínio sobre a forma que essas moças iriam ser executadas? Uma sangrou, mas a outra não sangrou. Então houve um distanciamento, ela não tinha controle sobre isso. Ninguém está perguntando e está pedindo aqui, excelência, uma larga avenida da dúvida, para onde confunde culpados e inocentes, não. Nós estamos pedindo aqui uma coisa só, doutor André foi oportuno, elegante numa parte, foi fidalgo. Eu peço que tenha estudo, doutor Cláudio, mas porrada dá, porrada leva. É reciprocidade, é o princípio da diplomacia. Um ser ministerial diz, não tem estelionato, outro ser diz, tem estelionato. Quem vai decidir sois vós. Um ser diz, há torpeza. Outros seres que estão na defesa dizem, por uma questão imoral, mas dentro daquilo que é a imoralidade inerente ao ser deles, são imorais. Vamos admitir que dormissem, vivessem em promiscuidade. Isso é homem médio? Isso dentro de uma seita, ou fora da seita, é considerado normal para nós? Eu não sei se isso foi discutido no julgamento lá de Recife, de Olinda. Eu não sei, eu não estava lá, eu não assisti, eu não fui jurado lá, eu não fui advogado lá. Eu tenho em cada um de vós um compromisso e eu fico muito tranquilo. Cada um de vós gastou, teve caneta bica, acabou aqui hoje. De tanto sapecar a caneta no papel. A tinta no papel. 5 minutos, parece. Obrigado. Essa ação de cada um de vós, alguns têm necessidade de anotar, outros não têm. Então não tem remédio em não ter anotado. Alguns têm uma percepção mais auditiva, outra mais visual. Mas assimilaram cada um de vós o debate que foi trazido aqui nesse plenário. E eu peço, não há, e vou dizer agora só em relação à minha cliente, a nossa cliente, não há na ação daquela senhora ali nenhuma torpeza por conta da submissão dela àquele indivíduo e a crença dela, por mais imoral que seja. E o princípio da moralidade é a adequação nossa. Lembre-se dos índios que são mortos nas suas tribos, o que são, aspas, aleijados. Lembre-se que a qualificadora do motivo do meio cruel, ela é objetiva. Eu não vou pegar para ler de novo, eu já li, mas eu posso ler aqui de volta. Esse é o ritual do cartel que antes mesmo de executar de série, a vítima da segunda missão, a interrogada já tinha mantido de terceira e quarta vítima, Alessandra Pâmela Costa. Entidade avisando a interrogada que a Alessandra era um ser maldito de 3 filhos. Esse é o primeiro depoimento dela. Primeiro, daquela dona está ali. E aí eu vou perguntar, como reconhecer a torpeza? Como reconhecer se a denúncia fala uma coisa e o laudo de necrópsia, os 2 relatórios de necrópsia, provável estrangulamento, provável asfixia. Certeza. Como é que se edifica uma masmorra? O Capivari, se eu não estiver enganado aqui, né? Ele, pelo que tive notícia outro dia, ele ainda enche, não enche? Coloca ali na beira do rio uma casa de palafita. E se ele subir, o que vai acontecer com essa casa? Vai embora. Qual o volume de açúcar? Quer comprar para você mesmo? Ok. Coloque ali uma casa de palafita. Masmorra se edifica num rochedo e não em beira de rio. Porque a maré, o leito pode subir e pode ser arrastado dali por conta de uma chuva torrencial. Para edificar uma masmorra, excelências, e volto a dizer, doutor André que nos ensinou, na medida da sua culpabilidade. Se não for o caso de acolher as teses absolutórias, vilipêndia cadáver não dá, furto ela não participou de nada, se beneficiou, seria estelionato, não seria furto. Ela não foi comprar nada, não tem foto dela comprando nada, tem da outra. O que nós pedimos, a absolução em relação aos delitos, a desclassificação, a participação de menor importância. E com relação
especificamente aquilo que me cumpriu no papel que foi orquestrado pela defesa para apresentar a vossas excelências. Não há torpeza no ser imoral que tem aquilo ali como seita, que tem aquilo ali como dogma, que tem aquilo ali como submissão a um ser macho predador, sendo ela mulher do interior. Eu posso brincar, vossas excelências, que aqui os 5 riscam dobrar com as patroas lá, igual eu faço lá em casa. Mas peguem essa mulher há 30 anos atrás no interior. Não há crueldade que não tem no laudo da prova técnica. E do mesmo norte, a forma de execução, o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, que no caso das 2 vítimas, não estava no espectro de ação da Isabel. Quaresma levou para morrer. A forma com que ia morrer não fazia parte do domínio da ação dela, do comportamento dela. Ninguém está pedindo. Pediu sua dissolução? Pediu. Alternativamente, porque o momento é este. Eu até brinco, eu devia ter gravado o doutor ali, para toda vez que ele viesse aqui defender, eu entregava para o promotor uma fita aqui, ele falou que não tem eventualidade, não. Então, se eu sapeca nele aqui, ó, um dia de um jeito, outro dia do outro, não. Eu já pedi condenação na frente, várias vezes. Eu tenho um cliente que entrou numa loja, num salão de beleza, deu 7 tiros na mulher, só colocar lá, borracheiro mata cabeleireira. Tomou 16 anos de cadeia, passou para 15, nós reduzimos para 14 no tribunal. Trabalha para mim, é meu funcionário, porque eu acredito na recuperação do ser humano. Essa senhora está pagando por um crime? Está. Está condenada? Está. Nesse caso, se entender de vossas excelências que ela deve ser condenada, o patamar de condenação deve girar em espectro diferente daquele que é pleiteado pelo órgão ministerial. Porque vossas excelências não são os carrascos que a Bruna e o Jorge foram das 2 moças. Vossas excelências são juízes. Vossas excelências não são canibais para comer seres humanos, tal qual eles comeram. Sabe por quê? Porque vossas excelências não ouvem entidades, não guardam consigo. Lamentavelmente está esgotado o tempo de Vossa Excelência. Uma coisa só, justiça, muito obrigado.